a dificuldade dos pais de associar os sintomas da criança com a dinâmica disfuncional da família. Sim. Por que que os pais têm dificuldade social? Porque se eles, né, forem olhar para eles mesmos e perceber que eles estão falhando em alguma coisa, eles vão ter que contactar com o seu mundo interno traumatizado. Então, para que eu não consiga olhar para mim, é como se fosse mais ou menos uma nuvem que fica entre eu e meu filho. Essa nuvem, vamos imaginar que são as experiências traumáticas que formam essa nuvem, que vai me impedir de olhar para a criança e perceber as necessidades da criança. Entender que, por exemplo, um comportamento da criança de birra constante ou comportamento agressivo, né? Porque normalmente os pais vêm quando tem comportamento agressivo opositor, problemas de aprendizado, dificilmente eles vêm porque a criança é muito boazinha, né, Claro, Cláudia? eles não Aproveitando que a vêm. Cláudia deu. Eles não vêm, porque para eles, inclusive, isso é muito reforçado, o bonzinho, Sim, que aquele bonzinho, ele o quê? Ele vai ter que se anular para poder agradar o outro, por medo da uhum. rejeição, por medo da crítica, então tem que ser bonzinho. Então a pessoa vai se anulando por uma vida, traz sérios danos psíquicos também, né? Então a dificuldade desses pais é porque eles vão ter que olhar para eles. Eles vão ter que olhar para eles, para sua criança ferida, para suas dores, e, Uhum. consequentemente, o trauma bloqueia a capacidade dele de empatizar, né? Então, é mais fácil dizer, meu filho é o problema, né? Ele é o problema, mas o problema nunca está na criança. O problema está na dinâmica familiar, que é tóxica, que é disfuncional, que é traumatizante. Não julgando os pais, nós não temos, jamais nós julgaríamos, né? O Sim, nosso propósito aqui é entender que eles também foram traumatizados e, portanto, eles também precisam de ajuda. sim. Precisam de ajuda para, inclusive, decodificar essas mensagens, identificar, né, que aquela criança, que aqueles comportamentos que eles têm com a criança está machucando. E às vezes a criança ela tem uma reação mais agressiva porque ela passa por alguns estágios, por exemplo. Às vezes a criança ela fica um pouco mais passiva quando, por exemplo, ela se sente ignorada, ou quando ela recebe algumas palmadas, quando ela recebe castigos, quando ela está sempre exposta, seja qualquer um desses tipos de traumas que já foi falado aqui, né? Seja abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, ou testemunha de violência, que também traumatiza, né? Ou um acidente de carro, ou uma queda, ou, né? Existem uma infinidade de situações que geram trauma, ou palavras que machucam, bullying na escola. Então, na medida que a criança apresenta aquele comportamento, né? Aquele comportamento inadequado, né, que é considerado inadequado, na verdade, ela está tendo o quê? Uma resposta a uma situação estressora. Então, ela vai passar, ela vai segurando, né? Aquilo vai tentando conter a tensão do corpinho dela, que está preparando ela para uma situação de luta e fuga, né? Imagina que o pai chegue irritado ou que ela se sente ignorada, ela não é atendida nas suas necessidades, aí o corpinho dela vai ficar todo tenso e o sistema dela está preparando ela para uma situação de luta e fuga, né? Igual os animais. Quando eles estão numa situação de perigo, o gato atrás do camundongo, o que que acontece? Quando ele percebe que ele não tem escapatória, ele se finge de morto. Então, ele cai no que nós chamamos de congelamento. Esse E é congelamento essa criança que não está vendo mais nada. e não está vendo mais nada. Então a criança dissocia, entendeu? Ela vai retendo, 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 então ela passa por essa fase. Passando por essa fase, depois ela começa a ficar mais agitada, inquieta, ela começa a balançar perna, braço, ela começa a se movimentar demais, né? Mas ela está fazendo isso para chamar atenção? Não. Ela está fazendo isso porque ela não está tendo a atenção adequada. Isso é uma resposta ao trauma, aquela situação daquilo que está faltando para a criança. Então, esse comportamento está denunciando uma falta que não está sendo vista. Depois desse estágio de muita agitação, e o pai, suponho o pai continua não dando atenção, está lá no celular, está lá fazendo outras coisas, não percebe o que a criança precisa, aí ela pode passar por um comportamento mais agressivo, né? E assim, é um Tá? desafio para a família, né, Lucimara? Porque Sim. são comportamentos que a criança está fazendo
para sobreviver, para dizer, olha para mim, para dizer, eu estou precisando de cuidados. Só que são comportamentos que vão Sim. ativar gatilhos nesses pais, que esses pais vão ficar irritados, menos tolerantes, né? Mesmo que ele combinou com ele mesmo que ele ia ter paciência. Então, assim, é uma onda atrás da outra, né? Exatamente. Aí é um trauma e retrauma, trauma e retrauma, né? E com isso, o que que a criança quer dizer? Olha para mim, presta atenção de mim, eu preciso de amor, eu preciso de paciência, né? Eu estou com medo, eu preciso de proximidade, eu estou assustado quando vocês brigam. É o que a criança está tentando comunicar, porque ela não consegue, nem sempre ela consegue verbalizar. Sim.